Olá pessoal, hoje nós vamos transformar o modelo entidade-relacionamento no modelo relacional em apenas alguns passos. Nas aulas anteriores nós aprendemos a criar aqui um modelo entidade-relacionamento, que é um modelo que tem o maior nível de abstração, que está lá na camada conceitual. Depois nós aprendemos como que funciona aqui o modelo lógico, mais especificamente o modelo relacional, que é o modelo próprio para SGBDs relacionais. E hoje nós vamos discutir em poucos passos como projetar um banco de dados relacional a partir de um modelo entidade-relacionamento, ou seja, considera que eu tenho um modelo entidade-relacionamento, eu vou mapear todo ele para um banco de dados relacional. A ideia aqui é executar um algoritmozinho que tem 8 passos aqui e ao final desses 8 passos nós chegaremos em um banco de dados relacional a partir de um entidade-relacionamento simples. Se eu tiver um modelo entidade-relacionamento com as extensões de especialização ou generalização, eu preciso passar pelo 9º passo. Todos esses 9 passos nós veremos nessa e nas próximas aulas. Vale lembrar que esse aqui são só um conjunto de passos que vão te ajudar a fazer esse mapeamento, mas pode acontecer de você precisar tomar uma decisão como projetista de fazer de uma forma melhor ou um pouco diferente do que está descrito aqui. Um outro ponto importante aqui é que se você executa esses passos, você já garante que seu banco de dados ele tem ali um certo grau de normalização. Então ele tem ali uma coerência adequada para um SGBD relacional, certo? Vamos lá, o primeiro passo é o mapeamento de entidades regulares. Aqui vamos entender que entidades regulares, ou tipo entidade, ou entidade forte, é simplesmente uma entidade. Então aqui eu tenho a entidade funcionário, e o funcionário ele tem ali as suas características, né, que são os atributos. Ele tem um CPF, que é único, ou seja, cada funcionário vai ter um único CPF, ele tem um nome, endereço, uma data de admissão e uma data de nascimento. O mapeamento de uma entidade forte, ou uma entidade regular, ela acontece da seguinte forma. Para cada entidade forte no esquema entidade-relacionamento, eu crio uma relação e eu incluo nessa relação todos os atributos simples dessa entidade, tá? Todos os atributos simples. E eu elejo como chave primária o seu atributo identificador. Se eu tiver aqui na minha entidade mais de um atributo como identificador, eu vou criar aqui na minha tabela uma chave primária composta. Então, uma chave primária que contém mais de um atributo como atributo primário. Uma forma de fazer essa anotação é aqui, ó, eu tenho a tabela funcionário, abro parênteses, descrevo todos aqui os atributos, que são as colunas da minha tabela, e sublinhado aqui para a chave primária da relação. Aqui eu tenho uma instância da minha relação funcionário. Então, eu tenho aqui ó, todos os atributos, são as colunas da relação, e o CPF é a chave primária aqui que está sublinhado. Então, esse aqui é a notação de esquema, é uma possível notação do esquema da relação, e esse aqui é um exemplo de uma possível instância. Alguns pontos importantes aqui na hora de fazer o mapeamento. Quando eu estou transcrevendo os atributos para as colunas, não necessariamente eu preciso utilizar os mesmos valores. O que eu quero dizer com isso? Que as colunas da minha tabela, como eu vou realizar algumas consultas depois, é aconselhável que elas tenham nomes curtos. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, data de admissão. Então, é um nome muito longo. Em geral, a gente transcreve para as colunas da tabela com nomes menores. Mas é importante que a gente mantenha a semântica clara dos atributos. Então, independente do nome que eu dei aqui, tem que ficar claro que essas são as características de funcionário. Se alguém bater o olho no seu projeto de banco de dados, a pessoa tem que entender que sim, é um CPF, nome, endereço, aqui é a data de nascimento e assim por diante. Isso é manter a semântica clara dos atributos. Outro ponto importante é evite colocar espaçamento na descrição das colunas, evite hífen também e, na medida do possível, evite acentuação. Então, tente transcrever o seu modelo entidade-relacionamento para o relacional, mantendo uma semântica clara dos atributos, mas coloque ali alguma padronização na sua descrição de colunas e evitem sempre hífens, espaços, acentuações, entre outros. Nosso segundo passo aqui é mapear conjuntos de entidades fracas. Então, como que funcionariam as entidades fracas? Vamos relembrar. A entidade fraca é aquela que tem a bordinha dupla, aqui tanto na entidade fraca como no relacionamento identificador dela. E a principal característica dessa entidade é que ela depende necessariamente de uma entidade forte. Em outras palavras, um dependente ele só vai existir se existir um funcionário. Como que funciona esse mapeamento? Primeiro,
Cada entidade ela vai virar uma tabela, vai virar uma relação no meu banco de dados. A minha entidade forte ela tem um atributo identificador aqui, que é a chave primária da relação. E a minha entidade fraca, ela pode não ter atributos identificadores, mas se ela tiver, pode vir com um pontilhadinho aqui embaixo ou pode vir até com um sublinhado, tá, pessoal? Esse atributo identificador de uma entidade fraca, quando ele existir, ele é uma chave parcial, ou seja, ele é parte da chave primária da relação dependente. Então, ó, o nome do dependente ele está sublinhado junto com o CPF do funcionário. Então, a chave primária de dependente ela é a composição do nome do dependente mais o CPF do funcionário. Sendo que o CPF do funcionário ele é uma chave estrangeira que aponta para a tabela funcionário. Se a gente olhar aqui na instância, fica fácil de entender. Vejam, eu tenho aqui duas dependentes Ana, só que a primeira Ana ela é uma dependente do Antônio, que tem um CPF 1, e a segunda Ana ela é dependente do funcionário Carlos. Tá vendo? Então eu posso ter vários dependentes associados sempre a algum funcionário. Pode ser que eu tenha funcionários que não tenham dependentes, que é o caso da Renata. O CPF 3 ele não está aqui na minha instância. Mas sempre que houver um dependente, necessariamente ele tem que estar associado a algum funcionário. Se a minha entidade fraca ela não tiver um atributo identificador, tudo bem também. Aí, nesse caso, a chave primária dela vai ser composta só pelo atributo identificador da minha entidade forte. Agora, para realizar os passos 3, 4 e 5, que é mapear os relacionamentos binários, eu vou utilizar aqui de uma bibliografia um pouquinho diferente, que é o livro do Hauser, que ele fala um pouco sobre essas regras de implementação. Essas regras de implementação, elas priorizam as estratégias que, em geral, obtêm um banco de dados com uma boa performance, e quando eu falo em performance, eu quero diminuir o número de acessos a disco. Tá? Eu quero buscar o menos possível no disco o meu dado. E além disso, eu preciso sempre simplificar o desenvolvimento e a manutenção das aplicações que vão utilizar essas tabelas. Tá? Então, partindo desses objetivos, como que eu faço para alcançar esses objetivos? Primeiro, eu tenho que evitar junções de tabelas. Então, se eu faço muitas decomposições, na hora de recuperar esses dados, eu preciso realizar a junção de várias tabelas que foram decompostas. Então, se eu puder criar um conjunto de tabelas coerentes que evite um grande número de junções, eu já estou alcançando um objetivo. O outro é evitar muitos campos opcionais. Então, se eu tenho muitos campos opcionais, eu tenho várias ocorrências de valores nulos. Se eu puder evitar, melhor para o meu banco de dados. E por último, o ideal é que eu sempre reduza o número de chaves. E qual que é o objetivo de reduzir o número de chaves? Toda vez que eu crio uma chave primária e uma relação, o meu SGBD ele vai criar um índice lá, uma estrutura de um índice. Isso é uma estrutura paralela que facilita a busca daquele dado. Então, ele é uma estrutura a mais no meu banco de dados. Se eu conseguir reduzir o número de chaves, eu consigo reduzir essas estruturas de índice e assim o meu banco de dados também ele obtém um pouco mais de performance. Vamos ver aqui um exemplo de o que seria diminuir o número de chaves. Vejam, tem aqui uma relação cliente, ele tem esse código, que é a chave primária dele, o nome, o endereço e o complemento. Essa mesma relação, eu poderia decompor ela em duas, tá vendo? Ela poderia ser um cliente com o código e o nome, que são as características do cliente, e depois eu posso criar essa cliend, que seria o endereço do cliente. E daí eu teria aqui como chave primária o código do cliente, que é uma chave estrangeira que aponta para cliente, tá vendo? E teria aqui o endereço e o complemento, que são as características do endereço do cliente. Tanto essa primeira abordagem como essa, elas são corretas, elas são coerentes, porque eu mantenho aqui a semântica clara dos atributos e eu tenho aqui que cada cliente vai ter um endereço. Mas nesse primeiro caso, eu tenho só uma chave. E nesse caso aqui, eu tenho duas chaves, né? Uma chave para cada relação. Então, eu tenho duas estruturas de índice. Se eu puder minimizar isso, em termos de performance, é melhor para o meu banco de dados. Então, essas regras de implementação, elas buscam sempre alcançar esses objetivos. E como elas funcionam? Vocês vão ver nos próximos slides essa tabelinha aqui. Essa tabelinha ela diz que existem 3 regras de implementação, que são a tabela própria, a adição de coluna e a fusão de tabela. E essa regra ela pode ser adequada ou não, dependendo da cardinalidade aqui ou do tipo de relacionamento que tiver. Então, se tiver um checkzinho aqui,
significa que essa é a melhor regra a ser implementada para esse tipo de relacionamento, tá vendo? Se tiver o X aqui do lado, significa que essa regra de implementação, ela não é adequada, ela não se aplica a esse tipo de relacionamento. Se tiver 2 aqui, significa que dá para você utilizar essa regra de implementação para esse tipo de relacionamento, mas ela é uma segunda opção. Ela não é tão boa quanto esse checkzinho aqui. E se tiver o 3 aqui, significa que você também consegue aplicar, mas ela seria uma terceira opção. Ela não é tão boa quanto o checkzinho e ela é pior do que essa segunda opção aqui, mas você consegue utilizar. Então vejam que você tem opções de regras de implementação aqui, mas o Hauser sempre indica qual é a melhor a ser aplicada para atingir sempre esses objetivos aqui. Então vamos ver aqui como que funciona cada uma dessas regras de implementação. A primeira é a fusão de tabelas. Então, eu tenho aqui um relacionamento, tá vendo? Que eu tenho 2 entidades participando desse relacionamento. Tudo isso aqui, na técnica de fusão de tabelas, vira uma tabela só no meu banco de dados. Então, eu tenho aqui, ó, conferência, organização e comissão. Tudo isso vira uma única tabela. O atributo identificador aqui de conferência, ele vira a chave dessa relação e os atributos tanto das entidades quanto do relacionamento viram colunas dessa tabela, tá? Isso é a técnica de fusão de tabelas. A segunda técnica é a adição de colunas. A adição de colunas é o que a gente viu lá no modelo relacional, que é a chave estrangeira da relação. Então, eu tenho aqui, ó, departamento, lotação e funcionário. A tabela departamento, ela tem o código do departamento como uma chave primária, e eu adiciono na tabela funcionário uma chave estrangeira aqui, que é esse código de departamento. Então, eu adiciono uma coluna em funcionário, que é a chave estrangeira que vai apontar para a tabela departamento. A terceira regra de implementação é quando eu implemento uma tabela para o relacionamento, que é a técnica de tabela própria, uma tabela própria para o relacionamento. Então, além de criar as tabelas para as entidades, eu crio uma tabela aqui para o relacionamento. Nessa tabela do relacionamento, eu vou ter uma coluna correspondente aos identificadores das entidades relacionadas. Então, em atuação, ela se conecta com o engenheiro, então ela tem uma chave estrangeira aqui, que é o código do engenheiro, que aponta para engenheiro. Ela tem aqui o código do projeto, que é a chave estrangeira que aponta para projeto. E essas 2 chaves estrangeiras, elas compõem a chave primária dessa relação. Além disso, ela pode ter também aqui os atributos associados ao relacionamento, tá? Então, essa é a técnica da tabela própria. Essas regras de implementação existem melhores e piores casos para você aplicar cada uma delas. Então, agora que a gente já conhece o que significa fusão de tabela, adição de coluna e tabela própria, vamos olhar quais são os tipos de relacionamento que essas regras de implementação são mais adequadas e por quê. Então, vamos aqui ao passo 3. Que é mapear um conjunto de relacionamentos binários do tipo 1 para 1. Quando a gente tem relacionamento 1 para 1, a regra de implementação que prevalece é a fusão de tabelas. Vejam, eu tenho aqui o checkzinho na fusão de tabelas, sempre que eu tenho participação total em pelo menos um dos lados, e eu tenho a adição de coluna quando eu tenho participação parcial nos 2 lados, tá? Vamos analisar cada caso. Nesse exemplo, eu tenho aqui, ó, que o correntista ele possui cartão magnético e o cartão magnético está aqui associado ao correntista. O correntista ele pode ter no mínimo 0 e no máximo 1 cartão magnético, ou seja, o correntista ele pode não ter cartões ou ele pode ter no máximo 1. Enquanto que o cartão magnético ele tem necessariamente que estar associado a um correntista. Então, se existir um cartão magnético, ele tem necessariamente que estar associado a um correntista. Vejam que nesse cenário eu tenho aqui uma participação total e uma participação parcial nesse relacionamento. Quando eu tenho uma participação total e uma parcial, a regra de implementação mais adequada aqui é a fusão de tabelas. E aí, na fusão de tabelas, ou relacionamento incorporado, eu implemento em uma única tabela todos os atributos de todas as entidades, inclusive do relacionamento. Então, veja, eu criei aqui uma tabela correntista, e nessa tabela correntista eu tenho aqui o código do correntista, o nome dele, o telefone, o código do cartão e a data de expedição do cartão. O detalhe aqui dessa implementação é que nessa tabela correntista, a chave primária da tabela ela é o código, o atributo identificador
da entidade que tem participação total no meu relacionamento. O que significa que, independente de existir ou não um cartão magnético, sempre vai existir um correntista. Então, como sempre vai existir um correntista, eu posso elencar esse código do correntista como chave primária dessa relação. E aí, quando não houver cartão magnético associado ao correntista, o valor desse atributo para aquele correntista é nulo. Então veja, o Carlos ele tem o cartão magnético de código 1. A Ana ela não tem cartão magnético. E ela pode não ter, então está o valor nulo aqui nos atributos do cartão magnético. Então sempre que existir um correntista, ele pode ou não ter um cartão associado a ele. Se ele tiver, esses atributos vão ter valores, se ele não tiver, o valor desses atributos vai ser nulo. Ainda aqui no relacionamento 1 para 1, quando eu tenho uma participação total e uma parcial nesse relacionamento, eu posso implementar a adição de colunas como uma segunda opção. Nesse caso, a adição de colunas, ou seja, a técnica da chave estrangeira, ela acontece da seguinte forma. Eu tenho aqui uma tabela, que eu tenho a chave primária dela, e eu crio uma outra tabela que possui uma coluna, que é a chave estrangeira, que vai apontar para a chave primária dessa relação. Então vejam, eu tenho o correntista, que tem o código do correntista aqui, que é o atributo identificador como chave primária, e eu tenho aqui a tabela cartão, que tem o código do cartão, que é o atributo identificador aqui, como chave primária, e ele tem o código do correntista, que é uma chave estrangeira que aponta para o código do correntista da tabela correntista. Analisando aqui essas duas instâncias, a de correntista e a cartão, vejam que o Carlos, que é o correntista 1, ele tem aqui o cartão 1, tá? O Arthur, que é o correntista 3, ele tem aqui o cartão de código 2, e assim por diante. Então, aqui eu consigo mapear um relacionamento 1 para 1 com a técnica de adição de colunas. A pergunta que fica é, por que essa técnica ela é uma segunda opção e não uma primeira opção? E aí precisa de uma análise um pouco melhor sobre esse caso. Vejam que agora eu tenho duas tabelas em vez de uma só. Na técnica de fusão de tabelas eu tenho uma tabela para tudo, e aqui eu tenho duas tabelas. Isso significa dizer que eu aumentei o número de chaves. Se eu aumento o número de chaves, eu aumento a estrutura de índices do meu banco de dados. Então não é uma coisa muito legal você criar várias tabelas. Quando que isso é adequado? Vamos supor que 70% dos meus correntistas possuem cartão. Então, se a grande maioria dos correntistas possuem cartão, a melhor técnica seria essa aqui. Por quê? Porque eu teria aqui em uma única tabela, ou seja, uma única chave, todos os atributos e teria baixa ocorrência de valores nulos aqui. Agora, vamos supor que a maioria dos meus correntistas não possuem cartão magnético. Então, se a maioria dos correntistas não possuem cartão magnético, eu teria aqui muitas ocorrências de correntista e aqui muitas ocorrências de valores nulos nessa estrutura. Então, eventualmente, essa aqui poderia ser mais adequada, porque eu teria aqui ainda todos os correntistas, mas só haveria registros de cartão se eles estivessem associados a um correntista. Então, eu teria menos ocorrências de valores nulos, embora eu teria duas chaves aqui, uma para cada tabela, então uma estrutura maior de índices. E, além disso, quanto mais decomposições, quanto mais eu crio tabelas, mais eu tenho que realizar junções na hora de coletar os dados de correntista associado ao cartão. Então, se eu quiser fazer uma análise de correntista e cartão junto, eu teria que juntar sempre duas tabelas. Tá? Então, por isso ele é uma segunda opção e não a primeira opção. Mas, quando eu tenho aqui um tipo de relacionamento que é opcional dos dois lados, a adição de coluna ela é a melhor técnica a ser implementada. Certo? E a fusão de tabela eu já não consigo implementar ela aqui quando eu tenho relacionamento que tem participação opcional dos dois lados. Por quê? Vamos olhar aqui esse exemplo. Ó. Pessoa ocupa armário. Então a pessoa ela pode ocupar um armário ou ela pode não ocupar armário algum. E o armário ele pode estar sendo ocupado por uma pessoa ou não. Então existe uma participação opcional dos dois lados. E aí a pergunta que fica, né? Se eu quisesse fazer uma fusão de tabelas, qual seria a chave primária dessa tabela? O código da pessoa ou o código do armário? Né? Então, como eu não consigo eleger uma chave primária para uma fusão de tabelas, essa técnica aqui ela não é passível de implementação. Eu não consigo implementar uma fusão de tabelas. Por quê? Porque tanto a pessoa quanto o armário são opcionais. Eles podem ou não acontecer. Se eles são opcionais,
eu não consigo eleger um atributo identificador ali como chave primária da relação. Então, eu não consigo fazer uma fusão de tabelas. Por isso, a técnica mais adequada é a adição de colunas, ou seja, a chave estrangeira. E daí eu crio aqui a minha tabela pessoa e a minha tabela armário, tá certo? A pessoa, ela tem o código da pessoa, que é o atributo identificador aqui, como chave primária, o nome e o telefone. E o armário, ele tem aqui o código do armário, o tamanho do armário e uma chave estrangeira aqui que aponta para o código da pessoa. E aí, quando a pessoa possui armário, ela vai ter uma tupla em pessoa e uma tupla em armário. E quando ela não possui armário, ela vai ter uma tupla só em pessoa. E o armário é a mesma coisa. Se eu tiver um armário que não é ocupado por nenhuma pessoa, vou ter uma tupla só em armário, sem associação aqui com o código da pessoa, ou seja, o valor vai estar nulo. E se esse armário estiver associado a alguma pessoa, vai ter aqui na chave estrangeira o identificador da pessoa que está associado. Vejam nessa instância, ó, o Carlos, que é a pessoa de código 1, tem o armário aqui, ó, A associado a ele. Agora, o armário duplo, que é o armário de código B, ele não está associado a nenhuma pessoa. Tá vendo? Tem um valor nulo aqui. O Renato, que é a pessoa de código 4, o Renato ele não tem armário associado a ele. Vejam que aqui na coluna código pessoa não tem o ID 4. Então, significa que o Renato não tem armário associado a ele. E o Arthur, que é a pessoa de código 3, ele tem o armário D. Então, uma pessoa ela pode ou não ter armários e o armário pode ou não estar associado a uma pessoa. E ainda, se eu tiver atributos aqui no relacionamento, eu adiciono esses atributos na tabela que possui aqui a chave estrangeira. Então, o armário, ele tem aqui o seu código como chave primária, o tamanho, uma chave estrangeira que aponta para a tabela pessoa, para a chave primária da tabela pessoa, e eu tenho ainda aqui os dois atributos que são os atributos do relacionamento. Com isso, pessoal, nós fechamos essa aula, nós passamos pelo passo 1, 2 e 3, e na próxima aula nós veremos os demais. Até lá!